Salmo de número 39. Nós estamos nesse ano falando sobre os movimentos da igreja, que são 4. Movimento de oração, de liderança, de evangelização e discipulado. Estamos no primeiro, que é o movimento de oração. À medida que o Espírito Santo de Deus move sobre a nossa vida ou nos impulsiona, nós vamos nos voltando para aquilo que é essencial ensinado pela palavra de Deus e vamos nos tornando aquilo para o qual Deus nos designou. É da vontade de Deus que nós sejamos um povo que ora. Felizmente, nós não somos por uma série de dificuldades, mas na maior de todas, o nosso próprio coração. Então, o nosso maior desafio é aprender a ouvir a Deus. Semana passada eu comecei a tratar esse tema, orando com os salmos, falando sobre a oração pelo sucesso, que é o salmo de número 1, que envolve a nossa vida em termos de influenciar, frutificar e escolher. Falei à noite que nós somos incitados por Deus a orar pelos nossos governantes, o que temos feito muito pouco e por isso colhemos consequências desastrosas na nossa vida e da nossa nação. Depois, hoje de manhã, eu falei sobre oração por arrependimento, da nossa dificuldade de reconhecer que somos pecadores e pecadoras, que falhamos e buscar o perdão de Deus. Por isso mesmo, muitas vezes a nossa vida está ou estagnada ou nós estamos emperrados em meio à nossa caminhada. E hoje à noite eu quero falar sobre a oração, como eu havia dito, oração por propósito. E para isso eu quero que nós leiamos de forma responsiva o Salmo de número 39, um Salmo de Davi também, como já disse, talvez, se não a maioria, mais da metade dos salmos certamente foram escritos por Davi. Vamos ler de forma responsiva, ainda que assentados? Salmo de número 39. Diz comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra poderosa, que tem o poder de comunicar verdades preciosas à nossa vida, e à medida que, com a ajuda do Teu Espírito, nós ouvimos e colocamos em prática, nós somos profundamente abençoados pelo Senhor. É o manual da nossa vida. É o roteiro para que nós acertemos com a vontade do Senhor. Portanto, ajuda-nos. O Senhor sabe da nossa indisposição, da dureza do nosso coração. Muitas vezes o nosso coração já vai se fechando para aquilo que o Senhor tem a nos dizer, até mesmo quando começamos a ler, começamos a imaginar o que vai ser dito. Mas nada disso está fora do escopo ou do cuidado do Senhor.
Por isso que o Senhor mais uma vez possa nos surpreender. Possamos sair daqui totalmente diferente de como entramos. Possamos sair daqui impactados pelo Teu poder, pela Tua palavra, cônscios de que estamos a caminho de uma vida gloriosa, mas por enquanto temos muitas lutas e precisamos entender isso e depender ainda mais do Senhor. Muito obrigado por tudo, somos gratos ao Senhor e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Como eu disse num sermão ainda no ano passado, hoje quando se fala de liderança, domina-se o tema, a palavra propósito, né? Por exemplo, se você que gosta aí do YouTube, vai lá, tem muitos influencers falando sobre propósito. O propósito, você tem que descobrir o propósito da sua vida, o propósito, isso, aquilo, tal. E vai falar, e vai dizer basicamente que às vezes você é infeliz, que você não sabe o seu propósito, seu lugar aqui e tal. Em contrapartida disso, você vai ver aí homens que são riquíssimos, né, como o Bill Gates, que fala, não, eu estou aqui nesse mundo e a minha intenção é prover uma vida melhor para as pessoas. Aí ele vai lá num lugar, faz numa cidade, faz um saneamento básico, uma coisa, outra. Ou você pega alguns coaches aqui do Brasil, fala, não, eu vou em tal país, construo umas casas lá e tal. Às vezes você fica fascinado com isso, fala, nossa, que propósito, né? Mas isso não é propósito. Para começar, propósito só existe quando você está na presença de Deus. Sem a presença de Deus, ou sem Deus, não existe propósito. Não existe razão de estarmos aqui. E no fundo, se você for pesquisar e sondar um pouco mais de perto essas iniciativas, talvez vai ser mais por peso na consciência. Às vezes você vê um grande banqueiro, faz um curso gratuito lá no site da empresa dele, fala, não, pessoal, mas também o tanto que ele tira de dinheiro com juros, queria ver ele cobrar no empréstimo para nós 95, né? Mas nem isso, né? Que fosse 1%. Você acha que ele vai fazer isso? É juros sobre juros e ele está cada vez mais rico. E aí às vezes a gente vê isso e fica, né? Olha, um homem de propósito e tal. Não, isso não é propósito nenhum, isso na minha opinião é mais peso na consciência. Realmente faço uma coisa errada e tentar aqui, não, então eu vou fazer um pouquinho de algumas coisas boas aqui para ver se acalma o meu coração. Não é assim. O propósito ele só é vivido na presença de Deus, só com Deus, e todo crente precisa compreender o propósito da sua vida. Num sentido amplo, como cristãos, nós vamos dizer que a razão de vivermos é para a glória de Deus e o cumprimento da missão dele, que é proclamar o evangelho a todas as pessoas, e ele vai salvar aquelas que ele já escolheu antes da fundação do mundo. Então, nós não estamos aqui para quaisquer outras coisas. Mas eu queria ser mais rico, mais bonito. Difícil, né? O que quer que seja. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui com um propósito. Eu pertenço a Deus. E aí Davi vai nos falar sobre isso, que nós hoje não temos mais essa concepção. Eu estou aqui bem rapidinho, tá? Vou passar mais rápido do que você imagina. E nós não temos muitas vezes essa concepção. Então, quando se fala de propósito, se fala de encaixar a nossa vida dentro daquilo que é a vontade de Deus e nós sermos tudo aquilo que Deus idealizou para nós. Você vai ser famoso? Talvez sim, talvez não. Você vai ser rico? Talvez sim, talvez não. Você vai ter uma vida saudável até o fim? Talvez sim, talvez não. Eu não tenho como dizer isso, porque a Bíblia não está dizendo que isso é o propósito. A Bíblia está dizendo que o propósito é, independente de como você estiver aqui, a sua vida no todo pertence a Deus e vai ser usada para Ele. E você seria sábio, eu seria sábio, nós seríamos sábios se nós entendêssemos isso de maneira urgente, ou o mais rápido possível. Bom, nós estamos, como já disse, diante de um salmo de Davi, e foi escrito então pelo grande rei de Israel, o maior rei que Israel teve, sem dúvida nenhuma. Aqui ele está pensando sobre a vida, a rapidez da vida e os desafios vividos nesse mundo. Bem rapidinho, ele falou sobre isso. Sabe aquele sentimento de ver a impiedade? Igual quando você ouve, ou assiste, ou lê um jornal no nosso país? Tanta coisa ruim que você às vezes nem sabe por onde começar. E aí você como crente, e vai falar que você nunca ficou tentado, eu fico tentado sempre. A nossa vontade é pensar assim, eu vou ficar quieto também, não vou falar nada. Fazer o quê? Paciência. Quando Jesus voltar, tudo isso vai ser resolvido. E é verdade, vai ser mesmo. Mas Deus nos colocou aqui como uma voz dissonante
no mundo, como aquilo que o pastor anglicano gostava de falar, John Stott, nós somos contra a cultura. Então a cultura está indo para um lado, nós vamos para o lado contrário. Todas as vezes que nós nos calamos ou não fazemos aquilo que deveria ser feito, há um incômodo profundo dentro de nós. E é o que Davi falou, percebe? Ele falou, diante do ímpio eu resolvi ficar quieto, eu não vou falar nada. E se lêssemos provérbios, Salomão vai falar, não adianta dar conselho para ímpio, ele não ouve, é cabeça dura, é mais fácil você fazer outra coisa do que ficar dando conselho para ímpio, você está perdendo seu tempo. Mas Davi fala assim, enquanto eu fiquei quieto, a minha dor, sabe quando você olha assim, começa a doer, eu falo, gente, isso aqui não está certo. Aí ele fala assim, sabe aquele fogo que você sente no coração, sabe? Você está no supermercado, o filho está chutando a mãe lá, pequena, e ela está rindo, dá uma vontade de ir lá e falar. Aí você fala, não vou falar, não, é assim mesmo, é o mundo de hoje. Davi fala, houve um momento que Deus tocou em mim, e eu comecei a falar. E é sobre isso que ele vai falar de propósito, você vai entender rapidamente. Tá? Lembre-se, é o grande rei de Israel falando, e ele vai dizer então que quando nós abrimos os nossos lábios e entendemos a razão do nosso propósito, nós causamos uma diferença no mundo que nós vivemos. E isso eu não teria tempo aqui, mas se você ler de Gênesis a Apocalipse, isso vai ficar claríssimo através dos homens e mulheres que Deus levantou e usou, ainda que eram imperfeitos como eu e cada um de vocês. Então eu quero falar sobre a oração por propósito. Primeiro eu quero começar dizendo que nós não oramos por isso. Poucos de nós falam, Deus, me usa para o propósito que o Senhor designou. A nossa oração é muito diferente. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu já defini o que eu vou ser da minha vida, eu só preciso que o Senhor me arrume um emprego bom, eu preciso ganhar bem, eu quero ter filhos obedientes, eu não quero ter filho que dê trabalho, eu quero uma boa igreja, eu quero um pastor legal, eu quero irmãos e irmãs legais. Essas são as nossas orações, extremamente egoístas, extremamente pensando no nosso bem-estar, e que geralmente Deus não permite que aconteça para nos ensinar. Se com a vida difícil nós já mal o buscamos, imagine se a nossa vida fosse fácil. Então, eu quero falar aqui nessa noite sobre 3 orientações dadas por Deus a fim de orarmos para cumprirmos o propósito dele nas nossas vidas. A primeira orientação que ele nos deu é a brevidade da vida. Vamos falar juntos? Vamos lá? A brevidade da vida. Você já desconfiou que a vida é breve? A vida passa bem rápido aqui debaixo do sol. Nascer, crescer, morrer, é num piscar de olhos. Principalmente para quem já passou dos 18 anos. Eu lembro quando eu era pequeno, eu falava, não vejo a hora de fazer 18 anos. Grande coisa, não mudou nada, mas eu não vi a hora. A única concepção que eu tenho depois dos 18 anos é que a minha vida está indo para o fim. Eu não sei quanto tempo eu vou viver, ainda que eu já falei que eu estou medindo lá pelo meu pai, fez 78 anos, falei, pode ser que eu viva 78 anos. Mas isso é da economia de Deus. A vida é extremamente breve. Olha o que Davi fala. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. E qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade. A maioria de nós está falando assim, não, eu vou me preparar ainda, a hora que eu tiver mais velho eu faço isso ou aquilo. E se você não ficar mais velho? E se não der tempo nem de chegar amanhã? É sobre isso que Davi está falando, essa concepção nossa, fala assim, não, eu ainda sou novo, a hora que eu ficar mais velho, aí eu pego mais firme na igreja, a hora que eu tiver mais velho, eu pego mais firme com Deus, a hora que eu tiver mais velho, eu vou ter meus filhos, a hora que eu tiver mais velho, eu vou casar, a hora que eu tiver mais velho, eu vou virar uma pessoa séria. E se você não ficar mais velho? E se a sua vida acabar ainda hoje? A maioria vai falar, nossa, pastor, vai ser uma decepção, eu vou falar, né? Sabe aquelas doenças, igual aqueles filmes que a gente vê que a pessoa tem uma doença terminal, aí a hora que a pessoa descobre que tem uma doença terminal, ela corre para fazer tudo que ela não fez ao longo da vida? Penso eu que seria um desespero para muitos de nós. O normal era a gente dizer, não, eu vou continuar a minha vida, porque eu já tenho feito tudo aquilo que Deus designou para mim. Porque a questão do tempo, diferente do Cronos que nós estamos presos aqui, que é esse dia de 24 horas, cada hora de 60 minutos, Deus não está preso a essas coisas. Para Deus não existe tempo. Deus não está contando os dias dele. Deus não fica mais velho, mais sábio, mais experiente. Deus não tem dor nas costas, nem nas articulações.
Deus não tem problema de ciático. Deus não tem hérnia na cervical. Deus não precisa operar o joelho porque não aguenta mais sentar ou ficar em pé. É isso que às vezes nós não entendemos. Agora nós temos todos esses problemas com o passar do tempo. Por isso, o tempo para nós ele é vital, ainda que eu não sei. Por exemplo, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui, você sabe a resposta, mas assim, por que Jesus fez um ministério só de 3 anos? Por que ele não fez um ministério de 30, 40 anos? Qual que era o problema se ele fizesse um ministério mais longo? Demoraria a nossa salvação? De forma nenhuma. E olhando pelos 12 discípulos, você diria que até era melhor, né? Ficasse mais tempo aqui. Por que só 3 anos? Porque Deus quis, essa é a resposta, porque Deus quis. 3 anos. A gente estava falando de manhã aqui na aula de escola dominical, né? Tem os headhunters, caçadores de talentos. Não escolheria um daqueles discípulos, dos 12. 12 homens improváveis. Nós não desejaríamos que eles fossem os nossos líderes. Depois da conversão, mais à frente, nós diríamos, não, o grande Pedro, João. Mas antes nós não escolheríamos. Aí Deus falou 3 anos. E 3 anos Jesus investiu na vida desses homens. Já quando você lê no Velho Testamento, fala do profeta Jeremias, um homem que pregou por 40 anos, que Deus atesta a sua fidelidade, sua obediência, mas que ninguém se converteu, porque Deus, olha que coisa, né? Eu tenho dificuldade, eu fico lendo lá em casa, eu entro em crise, não sei você. Pessoal, Deus te chama para fazer uma obra, e você fala, beleza. Aí Deus fala assim, você vai pregar, ninguém vai te ouvir. O que você pensaria? Eu falo, Deus, se vai ser assim, não dá para fazer em 1 mês, não? Já que ninguém vai ouvir, eu falo 1 mês e vou embora. Deus falou, não, você vai falar 40 anos. É isso que eu estou tentando que você compreenda do propósito. 40 anos falando, você foi informado no dia do seu chamado, você vai falar e ninguém vai te ouvir. E ninguém te ouviu mesmo. Será que nós aguentaríamos? Vai cantar, levanta todo mundo e vai embora. Vai pregar, levanta todo mundo e vai embora. Vai dar uma aula de escola dominical, todo mundo fala, aula ruim demais, estou indo embora. Pensou? O que importa aqui é que você entenda que a vida é breve. Então não é o humor das pessoas, não é a aceitação, o que quer que seja, é a vontade de Deus. O tempo está passando. Davi vai dizer aqui, olha o que ele diz no verso 5. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. E é engraçado, né? Porque precisa só de 7 palmos para nos enterrar. A gente fosse tão grande igual nós pensávamos, né? Fariam, quem sabe, uns 3 quilômetros para baixo da terra para nos enterrar, né? Só 7 palmos, enterra lá, acabou. Já começa a ser comido pelos vermes, as bactérias, tudo lá, já acabou. Acabou aquele grande homem, aquela força, aquela fortaleza. Aquele que achava que era onipotente, poderoso, acaba muito fácil. Então Davi está querendo dizer o seguinte, existe o propósito de Deus. Então, primeira coisa que você precisa lembrar, a vida é breve. Se a vida é breve, você tem que começar a se conformar com a vontade de Deus e parar de insistir em fazer a sua vontade. E esse é o maior desafio nosso, pessoal, familiar, como igreja, no mundo que nós vivemos, onde nos incita a fazer a diferença no sentido de nos tornarmos pessoas famosas, importantes e de preferência ricas. A maioria de nós aqui deve acreditar o seguinte, se eu fosse mais rico, eu teria mais condições de ajudar a igreja. Aí a Bíblia diz assim, não, se você não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Mas o mundo lá fora fala, você não faz muita diferença porque você é pobre, nasceu pobre. Se você fosse rico, você poderia ajudar as pessoas. Se você tivesse um salário igual aquele jogador lá que ganha muito dinheiro, você ajudaria as pessoas. E a Bíblia fala, não tem nada a ver. Se você quiser ajudar as pessoas, você vai ajudar com o seu pouco, com o que você tem. É por isso que João Batista falou, olha só gente, quem tem 2 camisas, dê uma para quem está precisando. Quem tem 2 sapatos, 2 sandálias, 2 calças, dê uma para quem está precisando. O que ele está querendo dizer? Que nós precisamos de uma camiseta só para viver. Não precisamos de 2. E às vezes a gente tem uma coleção inteira.
E ainda assim estamos insatisfeitos, né? Mas o que Davi está querendo dizer é assim, você só entende o propósito de Deus na sua vida o dia que você entender que a vida é breve. Então aqui, deixa eu já também corrigir aqui, antes que você fique preocupado. Não importa a idade que você tem hoje. Importa que hoje é o tempo que Deus quer usar a sua vida. Não importa se você é adolescente, pré-adolescente, jovem, adulto ou idoso. Importa que você entenda que a vida é breve e diga o seguinte: Deus, eu estou aqui à disposição para ser usado pelo Senhor. Segunda orientação que é dada por Deus a fim de orarmos para cumprirmos o propósito dele em nossas vidas é a circunstância da vida. Vamos falar juntos? Vamos lá? A circunstância da vida. Qual circunstância da vida que nós desejaríamos? A mais tranquila possível. Eu, pelo menos, gostaria de ter uma vida tranquila, onde não me faltasse nada, não me faltasse dinheiro, saúde, onde tudo acontecesse do jeito mais tranquilo possível. Só que isso não existe. Eu queria que existisse. Davi diz assim, verso 7, e eu, Senhor, o que espero? Se ele continuasse, ele ia falar assim, eu espero problemas, dificuldades, lutas. Basta ler os 40 anos do reinado dele, ou antes, quando ele era perseguido por Saul. Mas ele responde assim, tu és a minha esperança. Então, assim, há um convite aqui, em termos de circunstância, para que eu tire os olhos de mim mesmo e olhe para Deus. Aí ele fala, pede para Deus livrá-lo de todas as suas iniquidades, das pessoas ímpias, dos flagelos, das correções e de tudo mais, que faz parte da vida de todo ser humano. Basta ler o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão. Então, nossa vida nesse mundo, meus irmãos, se passa em meio a lutas, a muitas lutas, contra o pecado principalmente, e o desafio de fazer a vontade de Deus. Eu digo desafio porque não há desejo nenhum em nós de fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, a gente tem sérias dúvidas da vontade de Deus, ainda que leiamos nos textos bíblicos que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, é o melhor para nós, que estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa para a nossa vida, mas nós temos crises profundas. Enquanto a vontade de Deus concorda com a nossa, nós vamos em frente, mas o dia que nós oramos e Deus responde de uma forma diferente, não faz como nós queremos, é um problema muito grande. Então, é um desafio. Mas vejam que, nesse bloco aqui, Davi quer dizer duas coisas, na minha opinião, importantes para nós. Primeiro, pela graça de Deus vivemos e fazemos. Então, nós somos pecadores, num mundo corrompido, extremamente difícil de ser vivido, mas nós vamos fazer o quê? Vamos viver a vida que Deus tem para nós através da sua graça. Davi foi um pastor de ovelhas chamado com 16 anos para ser rei. Fugiu 14 anos de Saul, que desejou matá-lo, a ponto de ir morar na terra dos filisteus. Depois ele assumiu o reinado e reinou por 40 anos. Então, viveu 70 anos. Viveu do jeito que Deus queria. Teve seus erros, seus acertos. Mas ele ainda hoje é conhecido como o maior rei que Israel teve. E isso deveria causar uma certa curiosidade em nós de averiguar a vida dele. Eu me lembro muito quando ele escolhe aqueles homens lá, na verdade ele não escolheu, né? Ele estava escondido lá na caverna de Adulão e diz que se juntaram a ele pessoas amarguradas de coração, endividadas, e ele transformou aqueles homens num grande exército, num exército poderoso, onde muitos deles valiam por 1000 homens. Onde você lê o primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, 12 e 13, você vai ver que 4 deles se tornaram matadores de gigantes, tal qual Davi um dia, pela graça de Deus, matou um gigante. Homens que naquele momento ninguém daria nada por eles, Davi os transformou num grande exército. Sabe por quê? Porque foram aqueles que Deus deu. E às vezes a gente está falando assim, ai Deus, se tivesse na minha igreja uns crentes melhores. Ai Deus, se eu tivesse um marido melhor, uma mulher melhor, uns filhos melhores. Percebe? Nós não queremos pagar o preço de ver a graça de Deus, de lutar diariamente, de orar pelos nossos filhos, de orar pelo nosso cônjuge, de orar pelos nossos pastores, pela nossa sociedade, para que Deus mude os corações. Depois, ainda aqui nesse bloco, Davi, questionando, sondando o pecado, penso eu que ele está pensando o seguinte, conhecendo a vida dele. Nós
precisamos transformar o local onde Deus nos coloca, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você lembra que Davi, quando conquista Jerusalém, morava ali os jebuseus, e eles falaram assim para Davi: a hora que você entrar aqui, os coxos vão te expelir. Parece que ali era um lugar onde as pessoas que tinham deficiência ficavam. Davi vence a batalha, e Jerusalém se tornou o quê? A cidade de Deus. Porque Davi intencionou o quê? Você pode ler lá. Davi nunca se preocupou em construir um palácio. A maior preocupação dele foi construir a casa de Deus, mas Deus falou para ele: você não, o seu filho. Mas quando ele vai morrer, ele chama o filho e fala: está aqui tudo que eu conquistei. Tem ouro, prata em abundância para você fazer a casa de Deus. Ele não me permitiu, mas eu estou deixando tudo pronto para você. Será que nós teríamos essa coragem de deixar tudo pronto para a próxima geração? Falar: eu não vou ver Deus transformar essa cidade de Bauru, mas olha aqui, eu preparei tudo que é necessário para que vocês vejam e possam usufruir desse benefício. Esse é o nosso maior desafio. Porque senão, às vezes, como Davi está dizendo aqui, nós ficamos consumidos pelos flagelos. Já falei que Davi foi perseguido por Saul. Davi não teve a oportunidade de viver com seus pais por esse tempo de 14 anos, que ele é fugitivo, teve crises profundas. Às vezes o próprio povo que ele recebeu e cuidou, ficou bravo com ele, falaram em apedrejá-lo quando Ziclag foi queimada. Mas nós precisamos compreender isso. Deus quer nos usar no lugar onde Ele nos colocou. Quando penso nisso, eu leio, e quero ler nessa noite, o Salmo 78, versos 70 a 72, o salmista falando da dura vida de Israel, de desobediência, de abandono de Deus no que se refere à providência. Ele fala assim acerca de Davi. Salmo 78, de 70 a 72. Também escolheu Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Aqui é onde a gente faz a junção de caráter, que é essencial, que a sua vida, Davi era um homem segundo o coração de Deus, pecava, cometeu grandes erros, mas se arrependia e voltava para a presença de Deus. Com capacitação, ele sabia o que fazer. Você vai ver que ele escolheu os melhores homens, fala lá até de alguns homens que eram conhecedores da época, para ajudá-lo a saber o que fazer em Israel. A circunstância da vida. Às vezes nós paramos e ficamos reclamando demais, ao invés de aproveitar as oportunidades que são colocadas diante de nós. E aí nós vamos só falar do pecado, da tristeza, da condenação. Talvez se tivéssemos nascido numa família melhor, talvez se tivéssemos conhecido o Evangelho antes, mas nós sabemos que o tempo de Deus não é o nosso. Você não conheceu o Evangelho nem mais cedo nem mais tarde, você conheceu na hora que Deus assim quis. Então isso não é motivo para reclamação, tristeza. É motivo para que nós nos coloquemos na presença de Deus e possamos dizer: Deus, então me usa para a tua glória. Terceira e última orientação dada por Deus, a fim de orarmos para cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas, é a esperança de vida. Vamos falar todos juntos? Esperança de vida. Aqui a grande pergunta é assim: onde você está colocando ou em quem você está colocando a sua esperança? Davi já disse que a esperança dele está em Deus. Então, ele diz assim nesses dois últimos versos: ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Você se lembrar, aqui faz um eco com o Salmo 131, que é aquela oração de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas. Não quero que o meu nome seja célebre, mas eu estou fazendo o meu coração sossegar na presença do Senhor. Um grande rei poderia falar: não, eu quero que meu nome seja célebre, eu quero que contem muitas histórias acerca de mim. Faz eco com o Salmo 90, quando Moisés fala: olha, nesse contexto de deserto,
a nossa vida chega a 70, 80, mas é canseiro e enfado. Olha que ele viveu 120. Ele fala, todos os nossos dias se passa debaixo da ira de Deus. Porque o mundo está contaminado pelo pecado. Às vezes a gente quer viver uma vida tão boa aqui, mas não tem como. O cosmo, toda a criação de Deus foi contaminada pelo pecado. E é dessas coisas que Jesus está nos livrando e promete lá na frente nos libertar. Então, já que a vida é breve, e que vivemos em meio à nossa luta contra o pecado e o desafio de fazer a vontade de Deus, nós precisamos reconhecer que dependemos totalmente dele. Só o Senhor, só o Deus em quem nós cremos é a nossa esperança. É como nós cantamos aqui, meus irmãos. Eu poderia já ir embora naquele momento, estaria com a minha alma repleta, satisfeita. Jesus, o bom pastor, cuida de mim. E Ele cuida diariamente, ainda que eu não perceba. Ele está cuidando hoje. Não importa como o meu dia foi hoje. Não importa como o seu dia foi hoje. Não importa o que nós vamos enfrentar depois que terminar esse culto aqui. Ele é o bom pastor que cuida de nós. Que a nossa vida está nas mãos dele. Por isso mesmo, então, o rei Davi fala assim, é necessário buscar e esperar em Deus continuamente. Poderíamos dizer diariamente. E essa é uma marca da vida de Davi. Ele era pastor de ovelhas e já era um homem que buscava a Deus. Quando se tornou rei, você pode ver pelos salmos, pelas histórias contadas, tanto no livro de Samuel quanto no livro de Crônicas sobre ele, que ele era um homem que buscou a Deus em todas as coisas. Ele era vitorioso porque ele orava, ele perguntava, Deus, como que eu faço? Eu vou pela frente, eu vou por trás, eu vou pelo lado, eu vou para a batalha. E Deus comunicava claramente para ele, vai por trás da moreira, não vai aqui não. Eu já te dei a vitória e daí por diante. Mas vejam que ele usa duas expressões aqui no texto que são repetidas nas Escrituras, principalmente, na minha opinião, pelo autor aos Hebreus, no capítulo 11, e que nós devemos pensar acerca delas. Primeiro, ele vai dizer que nós somos forasteiros. Eu não sei se você já desconfiou, mas nós não somos deste mundo. Não somos ETs não, tá? Mas nós não somos desse mundo. Nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Para nós não é fácil viver nesse mundo. Se você acha que é fácil viver aqui, alguma coisa está errada. Quando nós olhamos e vemos tudo que acontece, os problemas, as crises, as lutas, essa é a nossa concepção. Nós não somos desse lugar. Não foi assim que Deus planejou. E é por isso que a gente sente esse incômodo profundo, essa crise profunda entre querer viver, porque não fomos criados para morrer, e querer morrer para estarmos eternamente na presença do nosso Deus. É por isso que ele cita essa brevidade da vida. No Salmo 16 ele fala do seu anseio de ir e estar com Deus. A outra expressão que ele usa, depois de forasteiro, é peregrino. Ele fala, eu sou peregrino como todos os meus pais o foram. Ele está querendo dizer, eu não vou ficar aqui. Às vezes eu e você vivemos como se nós fôssemos ficar aqui. Nós não vamos ficar aqui. Quando usa essa expressão peregrinos, é alguém que está caminhando à procura de um lugar. Ou que está indo para algum lugar. Se você já leu o livro, se não leu, deveria ler o livro de John Bunyan, O Peregrino. Você vai lembrar daquele moço que sai da sua terra procurando encontrar Deus com um saco nas costas, que era o peso dos seus pecados, que vai resolver quando ele encontra Cristo. Eu gosto sempre quando ele passa naquela cidade lá da diversão, onde tinha muitas coisas para distraí-lo da verdade e da sua busca final. É assim a nossa vida aqui. Aqui não é a nossa casa. Portanto, irmãos e irmãs, nós podemos ir ou ser espalhados por quaisquer lugares desse mundo. Mas o importante é onde nós formos, ou onde Deus nos colocar, nós entendermos o seguinte, aqui onde Deus me colocou, seja um lugar bom ou ruim na minha perspectiva, é o lugar onde Deus me colocou para que eu seja um agente de transformação. Eu estou aqui para promover a transformação. Então eu vou pregar o Evangelho, eu vou viver o Evangelho e eu vou cumprir a vontade do meu Deus. Foi isso que Davi fez. Se tornou uma referência em Israel, porque ele entendeu a vontade de Deus. Ah, só Davi entendeu isso? Não, outros grandes homens e mulheres na Bíblia entenderam isso. Uns mais famosos, outros menos. Jó entendeu isso, a duras penas.
Noé entendeu isso, Abraão entendeu isso. Abraão poderia ter dito para Deus, Deus, eu tenho 75 anos, não estou aguentando mais nada não, quero ficar por aqui mesmo. E Deus falou, não, sai da sua casa, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Deus então tem o seu poder. Alguns morreram mais jovens, outros mais velhos, mas essa não é a questão. Quanto tempo eu vou viver nesse mundo? Eu não sei. Não é o importante. O importante é que eu viva com um propósito da minha vida ser totalmente dedicada para Deus. Se eu vou viver muito ou pouco aqui, não importa, até porque eu não sou daqui. Eu estou esperando e aguardando tudo aquilo de bom que Deus prometeu. Eu falo sempre isso, né? A gente tem muito medo de morrer. Mas me parece que quando a gente morrer, a gente vai falar, nossa, eu devia ter morrido antes. Não é? Porque o que a Bíblia fala? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o céu é muito melhor do que nós pensamos. Muito melhor do que nós imaginamos e conseguimos idealizar. E lá sim, será um mundo perfeito onde não há pecado, onde não há dor, não há tristeza. E nós devemos ansiar por isso. Eu quero concluir, irmãos e irmãs, afirmando que nós precisamos orar por propósito. Só existe propósito na presença de Deus com o nosso Deus. Mas essas são 3 orientações que devem começar a nortear a nossa vida. Primeiro, a brevidade da vida. A vida é breve, acaba rápido. Por mais que você viva 100, 120 anos. A circunstância da vida não importa se você é rico, pobre, se você está num bom lugar ou num péssimo lugar. Importa que ali você faça a vontade de Deus. Tem tempo de citar aqui, mas nós temos irmãos e irmãs que para pregar o evangelho vivem e moram num lixão para alcançar as pessoas que estão lá. A esperança da vida, só em Deus. Se você está esperando em qualquer outra coisa, seu pastor, sua igreja, sua cidade, sua família, seu marido, seus filhos, vai ser muito complicado e não vai chegar onde você quer. Só Deus pode saciar a nossa sede e pode preencher o vazio da nossa alma. Mais ninguém. Então, Ele é a nossa esperança. Então, qual é o nosso propósito de vida? Nós vivemos para o cumprimento, para a glória do nosso Deus e para o cumprimento da sua missão. Você perguntar, né? Então, onde? Onde Deus te colocar. Como? Dependendo dele totalmente. Totalmente. Não importa o dia e a hora. E se você não orou, deveria orar e falar, Deus, qual que é o meu propósito aqui? Eu entendo que eu estou aqui para viver para a glória do Senhor e para o cumprimento da sua missão. Mas eu queria entender isso de forma mais específica. O Senhor pode falar ao meu coração? E Ele vai falar. Não tenha medo, mas cumpra aquilo que Ele requer de você. Nós não estamos aqui por acaso, não estamos aqui para passar raiva nesse mundo. Estamos aqui com o propósito de causar um impacto transformador que só o Espírito Santo pode nos dar. Deus nos abençoe, nos ajude e que seja a nossa luta, a nossa oração, na certeza que Deus há de nos abençoar. Fiquemos em pé, nós vamos orar e vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, que a Tua vontade, o Teu querer seja feito em cada um de nós. Queremos pedir que realmente vivamos para a glória do Senhor e não para nós. Como já dissemos nessa noite, temos tantas decisões, sonhos, e muitas vezes ignoramos a Tua vontade e o Teu querer. Mas que o Senhor nos mostre e nos ajude. Queremos viver para o cumprimento da missão que não é nossa, é do Senhor, mas que o Senhor nos dê o privilégio, não aos anjos, a quem quer que seja, mas a nós, de pregar o Evangelho às pessoas. Às vezes temos sido tão duros, tão reticentes quanto a isso, mas o Senhor tem o poder de convencer os nossos corações. Nós ansiamos pelos novos céus e a nova terra onde habita a justiça, quando o Senhor Jesus voltar e consumar todas as coisas. Ajuda-nos a nos lembrar que somos peregrinos e forasteiros nesse mundo e que devemos ansiar pelo retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e a consumação de todas as coisas. Enquanto Ele não volta, vivemos para o Senhor e devemos proclamar o Evangelho às pessoas. Talvez nós vamos sair daqui mais com dúvidas do que algo claro na nossa mente. Mas o Senhor tem o poder de nos mostrar claramente, de nos convencer e nos ajudar a viver para a glória do Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, porque o Senhor nos convence, nos constrange, nos ensina, nos transforma, para que sejamos realmente homens e mulheres que serão usados pelo Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, acompanha-nos nessa semana, ajuda-nos em meio às nossas lutas, dificuldades, aos nossos trabalhos, à nossa criação dos nossos filhos, à nossa vida comum no lar, para que tudo que fizermos seja realmente para a glória do Senhor. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.